Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM simultâneo, janeiro 2017. Vamos seguindo firmes aí, já sentindo os eflúvios dessa nova energia do ano. Como eu sempre digo, os 3 meses iniciais que antecedem o Ano Novo Real, que ocorre no Ano Novo Astrológico, que é dia 20 de março, nós temos esses 3 meses iniciais como meses assim que, na minha visão, representam um momento de adaptação para todo o reciclar de energias. Então você tem janeiro, fevereiro e até 20, às vezes 21 de março, nós temos um reciclar, que seria as energias do ano anterior deixando de perder a sua força para que todas as energias correspondentes às experiências do ano que chega realmente vibrem dentro de nós. Então é um momento onde nós aqui no Brasil praia e viagem, hoje dia 6 de janeiro, quantas pessoas sexta-feira, né, devem estar nesse calorão, curtindo a vida por aí, mas o que importa é que independente de onde você esteja ou a experiência que você esteja vivendo, nós vamos compreender que a Terra, vou colocar dessa forma, ela não está abandonada dos deuses e da divindade, não. Hoje no programa eu vou falar um pouquinho sobre as dimensões espirituais ligadas ao nosso planeta, as realidades que em vários cultos e tradições são chamados de Agartha. Se você pegar os celtas, chamavam ela de Avalon. O próprio rei Arthur falava, agora retorno para casa, que seria Avalon. Sempre aquelas brumas levando para uma dimensão diferenciada. Os orientais, como eu falei, chamam de Agartha. Existe a palavra Shangri-La, Shambhala também, Eldorado dos espanhóis, ou, se você preferir, a própria Valhalla dos nórdicos, né? Todas as civilizações e culturas sempre possuem um nome, uma nomenclatura que eles dão para essas dimensões espirituais ou diferenciadas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou citar alguns nomes de acordo com o que eu aprendi, vou falar um pouquinho desses locais e vamos ver se existe uma sintonia entre nós, se você está nos prestigiando agora, né? Isso envolve também a tradição do que nós falamos, isso é uma coisa extremamente sagrada que nunca deve ser profanada, a realidade do rei do mundo ou do rei Melquisedeque. O que seria essa consciência, o que seria essa força? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para nós entrarmos em sintonia com o que eu vou falar, a gente precisa revisitar um pouquinho a própria história da humanidade para compreender o que significa essas dimensões espirituais que estão associadas ao nosso planeta. Primeira coisa, quando nós falamos da própria evolução do ser humano, nós tivemos um quarto momento, que foi chamado de Atlântida, onde o planeta Terra já possuía seres de altíssima hierarquia e consciência, que nós falamos dos reis de Edom e das rainhas de Edom, que eram os responsáveis pelas cidades da Atlântida e toda a evolução da humanidade. E da onde que surgiu isso, que foi essa época fantástica, essa época de ouro da Atlântida, onde o ser humano atingiu uma tecnologia fantástica? Tudo isso está associado à famosa queda dos anjos. Quando nós falamos da queda dos anjos, as pessoas, por falta de conhecimento, cultura, informação, colocam sempre aquela coisa dos anjos maus, associam a realidades luciféricas, coisas maldosas. Nós precisamos compreender que quando nós falamos da queda dos anjos, os anjos realmente eles vieram, eles caíram de uma forma forçada na humanidade para dar um impulso para a nossa evolução. Então, quando houve realmente a guerra celeste envolvendo os mistérios de Micael e Lúcifer, a famosa Taraka Maya, ou a guerra celeste, quando esses anjos eles guerreiam para que Lúcifer se projetasse na face da Terra, Micael vem junto. Daí que você pode pegar um arcano do tarô, né, que muito além de ser adivinhatório, o tarô inicialmente ele é divinatório, você pega o arcano 16, por isso que ele é chamado popularmente de a torre, mas o seu verdadeiro nome representa a casa de Deus. Então, se você pesquisar na internet arcano 16, a torre, você vai ver que nós temos uma torre
que recebe a incidência de um raio que simboliza essa guerra e 2 seres caem, um coroado e o outro desmaiado. O coroado é Micael e o desmaiado com um tijolo na cabeça, muitas vezes nos arcanos, representa Lúcifer. Então eles desceram para o jogo evolutivo, que foi uma época muito remota da humanidade, chamada de Lemúria, né, onde nós éramos gigantes e andrógenos brutos ainda, seria o ser humano em construção. Quando eles caem, eles vêm trazer consciência para a humanidade. Aí que quando você estuda a Gênese de Moisés, você observa ali aquele conto ligado a Adão e Eva, a serpente, o conhecimento, a maçã, que aí eles saem do paraíso. Na verdade, o ser humano ele adquire o quê? O livre-arbítrio. Porque antes ele era totalmente tutelado pelos anjos. E pelo fato dele ser tutelado pelos anjos na Lemúria, o que ocorre? A divindade obriga com que 2 de seus filhos caiam aqui, que aí as realidades de Micael e Lúcifer, porque Lúcifer, antes de se personificar de mal e sombra na face da terra, ele era um anjo de luz. Então, quando ele cai junto com o seu irmão real de luz, no próprio processo da manifestação, traz o livre-arbítrio para a humanidade. Então, sempre quando a gente está no processo evolutivo, que a gente erra um pouquinho, que a gente tem que trabalhar através do rigor as experiências, são aspectos ainda luciféricos que a gente está trabalhando dentro de nós. Quando a gente trabalha a amorosidade, o lado da construção, nós estamos trabalhando o quê? O aspecto micaelino dentro de nós. Esse é o mistério do Arcano 16. E logo que nós temos a queda dos anjos, que eles se misturam com a humanidade, isso você pode estudar no livro de Enoque, onde no primeiro capítulo, o capítulo dos vigilantes silenciosos, ele narra a mistura dos anjos caídos com a realidade da humanidade. Isso cria o que foi a Atlântida. Então a Atlântida, ela já representava a perfeição. O ser humano mais evoluído, já evoluindo na polaridade, homem e mulher, por isso que eu citei os de maior estirpe, que foram os reis e as rainhas de Edom, ou os princípios máximos no sentido de consciência de cada uma das 7 cidades que existiam na Atlântida, conhecido como 7 cantões. E essas 7 cidades, elas ladeavam uma 8ª cidade. Essa 8ª cidade representava o lugar onde a divindade, no seu sentido mais prístino, residia. Então, a Atlântida, tendo também a possibilidade dos aspectos contrários ou da luz, ela começa o seu declínio. Então, toda a consciência passada pelos anjos que construíram cidades ciclópicas nessa época, hoje estão todas no fundo dos oceanos ou mesmo soterradas pela terra, nós começamos a compreender que todas essas realidades, elas acabam, infelizmente, como consciências, trabalhando o lado contrário. Isso foi o final da Atlântida, que acabou em água, que utilizavam principalmente a consciência do fogo divino de uma forma contrária. Então, as hierarquias celestes, observando que a Atlântida estava trabalhando o lado contrário, houve a grande catástrofe atlântica que no final teve o seu dilúvio. Daí que nós entramos em outro mito, que nós falamos do quê? Da Arca de Noé. A Arca de Noé, que se você ler Noé ao contrário, significa o quê? Eon. Eon de Edom ou Éden ou paraíso. Então, os seres especiais e toda essa consciência que deveria ser preservada, daí que vem a palavra arca, eles são preservados numa arca para que um novo contexto evolutivo surja depois da Atlântida. Isso ocorre 1 milhão de anos atrás, naquela região do Oriente. Daí que você começa a entender de uma forma melhor o próprio hinduísmo, com as suas castas no seu sentido mais prístino e não distorcido que se encontra hoje, como o início de toda a evolução. A parte importante do Tibete também que está naquela região, o quanto se fala do Tibete. Então, antes do budismo tibetano, muitos milhares de anos antes, nós tínhamos ali todo o processo evolutivo iniciando a nossa etapa, que nós somos conhecidos como
os seres que vieram pós o dilúvio ou os Atlantes. Os arianos, depois dos Atlantes. Então, esse novo contexto evolutivo, essa nova distribuição do planeta Terra, vem depois das catástrofes Atlantes. Daí que agora você entende, foi exatamente como eu anunciei no início do programa, a formação de dimensões espirituais ligadas ao nosso planeta. Então, a divindade, através dessa Arca de Noé, que é simbólica, guardem, isso é extremamente simbólico, essas consciências que foram preservadas de tudo o que foi feito pela humanidade, elas são colocadas em dimensões espirituais do planeta que são conhecidos como Agartha. Daí que você entende Arca, Agartha, próprio Avalon, sempre começa com A. Então, nós temos 7 cidades, onde cada uma dessas cidades é colocada uma das etapas evolutivas. Hoje, nós, como o 5º tipo de ser humano, que o quarto foi o Atlântico, nós temos povoados até a 4ª cidade como dimensão, arquivo de todas essas experiências. Então, na primeira cidade, nós temos, segundo a tradição, o que foi a etapa adâmica, a segunda a hiperbórea, a terceira os lemurianos, a 4ª Atlante, e hoje nós estamos povoando com a nossa consciência, vocês não precisam entender isso no sentido físico, mas como trabalho de consciência, o que será a formação da civilização da 5ª cidade agartina, a 6ª e a 7ª em potenciais. Aí vocês perguntam, mas você está falando da realidade dessas consciências como dimensões espirituais do planeta Terra. Eu não estou falando de coisas externas, estou falando de coisas internas. Vamos fazer uma analogia para que vocês compreendam. As pessoas que se aprofundam um pouquinho mais nesses conhecimentos ocultos sabem que o ser humano possui 7 centros de força, que nós chamamos de 7 chakras ou 7 consciências que o ser humano desenvolve. Chegamos até o desenvolvimento do 4º chakra, em analogia com a 4ª cidade de Agartha, e nós vamos desenvolver o 5º, 6º e o 7º como potencialidades, esses chakras superiores que geram os iluminados, que é o nosso chakra da garganta, o laríngeo ou vishuddha, o ajna, que está na nossa testa, que é o chakra frontal, e o sarasrara, que representa o chakra coronal, ou o Om Mani Padme Hum dos budistas, né? Que é a joia preciosa que veio do loto, do nosso trabalho e do nosso aprimoramento. Perfeito. E esses 7 centros de força, eles estão associados ao quê? Estão associados diretamente com a nossa coluna vertebral. O ponto de ligação desses centros de força que estão nos humanos, a gente chama de nadis, ou condutores de energia, que também possuem analogias diretas ao quê? Aos nossos 7 orifícios da face. Você já contou que você tem 7 orifícios da face, cada um está em correspondência com esse setenário. Então nós temos 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e uma boca. Onde estaria esse 8º ponto ou Shambhala? Na nossa própria glândula pineal, que está aqui no centro do nosso cérebro como uma força pulsante para quem entrar em sintonia com os valores dela. E quando essa glândula é pequena, ela começa a pulsar junto com o nosso coração, que representa a ascensão de Kundalini, um exemplo simbólico, vamos dizer assim, para que nós entendamos essa força. Ela começa a secretar valores no nosso sangue que vão trazer para aqueles que estiverem despertos substâncias que vão trazer uma visão diferenciada, sentidos superiores, ou o ser humano ele acaba se tornando um iluminado ou um anjo. Então, compreendido a relação dos nossos chakras ou centros de força, o que eu gostaria que vocês compreendessem? Vamos pegar este como um dos princípios herméticos. O que nós temos? O princípio da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, toda essa consciência que eu falei do planeta Terra, ele é análogo a nós. Ou nós somos análogos ao próprio planeta Terra. Então o planeta Terra ele possui do Polo Norte para o Polo Sul como se fosse a sua própria coluna vertebral. E ali estão as 7 cidades de Agartha. E essas 7 cidades com incidência de luzes que são alimentadas pela estrela polar, conhecida no Oriente como Olha de Dhruva, quando a incidência da estrela polar
brilha na calota polar norte do nosso planeta, nós temos um fenômeno que representa exatamente as vibrações de luzes que estão nesse local, que é a famosa aurora boreal, que está ligada a esses mistérios e ninguém compreende no seu sentido real. Então ali nós temos o quê? As 7 cidades agartinas, que representam símile de tudo que foi do tempo áureo da Atlântida, que hoje está interiorizada no planeta. Mas agora a chave é associando ao Rei do Mundo. Para os seres humanos que conseguem entrar em sintonia com essas 7 forças, chegam na 7ª cidade, que é conhecida como Púscara na tradição, nós temos um hall. Neste hall está sentado no seu trono o Rei do Mundo. E quem conseguir por direito entrar em sintonia com o Rei do Mundo, o Rei Melquisedeque, pode adentrar aos mistérios de Shambhala, que seria a 8ª cidade ou a cidade síntese dessas 7 que representam os mistérios de Agartha. Então todos nós, queridos ouvintes, sem sombra de dúvidas, estamos estreitamente associados e acompanhados por essas hierarquias que se chama hoje, depois da Atlântida, como governo oculto do mundo, que manda seres especiais ciclicamente para a face da Terra para a renovação e para a nossa reconquista. Veja bem como eu coloquei, reconquista ou conquistar novamente todos esses atributos divinos que estão dentro de nós. Então, todas as teogonias, culturas, civilizações, cada qual do seu modo e cada um da sua forma, falam dessas realidades espirituais. E sempre, não duvide, para quem realmente evolui de uma forma direitinho, de uma forma bacana em relação a essas forças, entram em sintonia com esse governo oculto do mundo e se tornam verdadeiros iniciados na face da Terra ou obreiros que trabalham para a implementação desse novo ciclo junto de adeptos e seres especiais de Cristos, Budas, Bodhisattvas e Okanãs, que são nomenclaturas dessas hierarquias fantásticas que estão sempre presentes, estão sempre acompanhando a gente nesta evolução. Então não duvide, o que parece que está muito distante de nós, na verdade está dentro de nós. E quando nós entramos em sintonia, através do nosso merecimento e da nossa superação desses valores, o que nós fazemos? Nós simplesmente despertamos e trazemos esses valores dessas dimensões espirituais aqui para a face da Terra. Esse é o trabalho de todos esses grandes seres especiais que sempre se doam para nós, que vêm dessas dimensões, trazendo através de diversas tônicas a própria arte, a própria religião, a própria tecnologia. Isso é espiritualidade. Trabalhar em prol de um planeta melhor através de tônicas construtivas e realizadoras aqui na face da Terra, para que essas dimensões espirituais e o próprio planeta Terra, logo, logo, e estão cada vez mais fortes como presenças aqui, se tornem uma coisa só. Então as realidades de cima, do meio e de baixo como uma coisa só. Surge a verdadeira yoga que está associada a nós aqui no sentido de união de todas essas forças. Então, queridos ouvintes, no final da 7ª cidade agartina, o que nós temos? Nós temos a força após a 7ª cidade da presença do Rei do Mundo. Aí as pessoas ficam pensando, será que é uma pessoa, um rei, um ser barbudo que está ali coroado? Isso, na minha visão, é uma forma, vamos dizer assim, simbólica ou metafórica para expressar a consciência que está ali presente. Se nós pensarmos um exemplo na própria face do Rei do Mundo, a face do Rei do Mundo, podemos dizer que ela está dividida em 4 forças, ou seja, tudo que está sendo vibrado pelos 4 reinos aqui na face da Terra está sendo assimilada por essa consciência que nós chamamos Rei do Mundo. Então o mineral está evoluindo, está presente ali. O vegetal está evoluindo, está presente nesse Rei do Mundo. Se o animal está evoluindo, também está ali presente, e também o ser humano. Então ele seria como se fosse uma
uma face com 4 consciências que estão ininterruptamente recebendo todas as informações do que está sendo professado pela nossa evolução, e com isso ele utiliza como governo oculto do mundo a força dessas 7 cidades para que sejam expressos aqui na face da Terra através dos seres especiais, seres oriundos desse governo oculto do mundo, a implementação de tônicas evolutivas que vêm ser colocadas aqui em nós. Então, queridos ouvintes, nós nunca estaremos e nunca estivemos só. Quem se sente só ou abandonado é porque está se desconectando com o seu sol interior. Então, aqui na face da Terra, nós temos, inclusive, 7 lugares que estão aqui projetados que representam diretamente a energia ou a consciência dessas forças quando elas aqui se processam. Uma em cada continente do nosso planeta. Você já parou para refletir que nós temos 7 continentes? Vindo do Oriente para o Ocidente, ali na Ásia, nós temos um ponto fantástico na Índia, que é Srinagar. Srinagar é um dos chakras fixos do planeta Terra. Na Oceania, ali na Austrália, nós temos Sydney. Então, aqui naquela região do Oriente, nós temos esses 2 pontos que são extremamente sagrados. Entrando em sintonia com o continente africano, ali nós temos Cairo, Egito. E, por fim, na Europa, Sintra, Portugal. Então ali nós temos 4 pontos que vocês podem ver que o ser humano, de uma certa forma, ele sente uma atração incrível para visitar esses locais. Quando chegamos nas Américas, nós temos nos Estados Unidos o deserto de El Morro, é assim que é falado, El Morro, escreve-se El Moro, mas é o deserto de El Morro, um lugar onde deveria eclodir, junto com a missão dos Estados Unidos, um lugar de extremo potencial de consciência. Se nós chegarmos na América Central, quem que nós temos? Nós temos a consciência ali da região de Cancún, próximo ali, Chichén Itzá, esse lugar fantástico ligado ao México, ligado à própria cultura maia, que também é um chakra fixo. E por fim, aqui na América do Sul, nós temos Machu Picchu no Peru. E Machu Picchu no Peru se associa diretamente à Serra do Roncador e também à parte da Montanha Sagrada de São Lourenço, conhecido na tradição como a montanha que ouve, a montanha que escuta, que é a Montanha Morebe. Então, queridos ouvintes, quando nós falamos dessas realidades espirituais, desse setenário evolutivo, nunca esqueça disso. Todos nós estamos associados a essas forças do rei do mundo, ao governo oculto do mundo e às realidades de Agartha, que é como eu prefiro dizer, como eu aprendi na minha sociedade iniciática. Se você entrou em sintonia comigo e você de repente está a fim de beber da fonte desse conhecimento, eu sou um mero transmissor aqui dos meus estudos, da minha visão pessoal. Eu recomendo que você entre na iniciação da eubiose, que hoje não existe lugar que passe esses conhecimentos de uma forma tão direta e com especificações fantásticas como a Sociedade Brasileira de Eubiose. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br, me informe somente a sua localidade e eu mostro onde nós temos um departamento próximo a você. Se não existir ou se você estiver fora do país, tem muita gente que está fazendo a iniciação dessa forma, você pode fazer a iniciação da eubiose online, isso mesmo. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Agora a última informação. Eu, Newton Schultz, vou ser o instrutor do departamento Lacerda Franco, aqui em São Paulo, capital, a partir do dia 28 de março. Qual o telefone de lá para mais informações? 32089914, repetindo, 32089914. Telefona para lá, fala que Eliane, depois das 14 horas, pode ser mesmo no dia de hoje, e se inscreva no Peregrino, ou no dia que você puder. Ou manda um e-mail para mim e eu mando o telefone para você, caminhos2005@terra.com.br. É isso, queridos ouvintes. Agradeço a sua sintonia, agradeço o seu prestígio, vamos firmes no ano de 2017, que ele está apenas começando. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Até o próximo programa.